A paz e a graça do Cristo vivo esteja sobre você e sobre sua família. Eu me chamo Gilberto. Seja muito bem-vindo ao meu e ao seu canal Bíblia e Teologia. Como sempre falo, tem como propósito de compartilhar, levar o Evangelho e também indicar boas literaturas para a edificação da sua alma. Se inscreva, curta, compartilhe, seja muito edificado pelo canal e faça parte da família Bíblia e Teologia. E hoje estaremos falando sobre um assunto muito importante: como deve ser a vida do cristão em um mundo, como diz a Bíblia, que jaz no maligno, um mundo onde o pecado, a injustiça, a violência tem tomado conta. Qual deve ser o andar diário do cristão neste mundo? Se essa é a sua dúvida, se você quer saber um pouco mais qual deve ser o papel do cristão neste mundo, fique conosco. Dito isso, vamos para a mensagem de hoje. E o texto que eu quero compartilhar com vocês neste dia se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Qual devem ser os princípios que devem reger a vida de alguém que se converteu a Cristo? Como deve ser o andar diário de um cristão diante de um mundo que está entregue à violência, à injustiça e onde o pecado cada vez mais se prolifera? No mundo anti-Deus, no mundo anti-Cristo. Como deve ser o viver diário de alguém que verdadeiramente serve a Cristo? Paulo nos mostra no texto que nós acabamos de ler. Ele começa dizendo: portanto, se vós já ressuscitasse com Cristo. O cristão, antes de se converter a Cristo, estava como qualquer um neste mundo sem Cristo, morto em seus delitos e pecados. Ele necessitava de um milagre, ele necessitava de uma ressurreição espiritual. E foi isso que aconteceu quando ele se converteu a Cristo. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 1, diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Todo cristão verdadeiro passou do estado de morte espiritual para a vida espiritual. Isso se deve pelo milagre que Deus opera através do Espírito Santo no coração do homem, que se chama regeneração. A regeneração através do Espírito de Cristo. Ele diz: se vós já ressuscitasse com Cristo, ou seja, se vocês já passaram da morte para a vida, o estilo de vida de vocês deve ser diferente do estilo de vida que vocês viviam antigamente, o estilo de vida do velho homem. Como o próprio Paulo fala, em novidade de vida. A primeira coisa que ele fala, ele diz: buscai as coisas que são de cima. Buscar que implica trabalho, buscar implica esforço, buscar implica movimento. Mas o que devemos buscar, Gilberto? A Bíblia diz que nós devemos buscar as coisas que são de cima. E uma das coisas que a Bíblia constantemente repete, exortando o povo de Deus, é buscar a presença do Senhor, buscar a face do Senhor. Veja o que diz lá no Salmo 27, versículo 8. Quando disseste: buscai o meu rosto, o meu coração disse: o teu rosto, Senhor, buscarei. Aqui Davi cantando uma melodia de exaltação, adoração ao Senhor, falando sobre a sua confiança, sobre a sua fé em Deus. O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus fala ao seu coração: buscai o meu rosto, buscai a minha presença, buscai a minha face. E todo cristão verdadeiro, todo seguidor de Cristo é obediente a essa ordem divina: buscar a presença do Senhor. A vida do cristão neste mundo deve ser uma constante busca, uma busca diária, uma busca ativa, uma busca piedosa pela presença do Senhor. Outra passagem que nos ensina o que devemos buscar está escrito lá em Mateus, no capítulo 6, do versículo 31 ao versículo 33, que diz assim: Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais dessas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar a presença de Deus
buscar a face de Deus, mas também buscar o seu reino e sua justiça. O que significa isso, Gilberto? É compartilhar, é viver de acordo com os princípios que regem o reino de Deus. É essa que deve ser a busca do cristão, é essa que deve ser o trabalho, o movimento, a ânsia do cristão neste mundo. Mas não é somente a busca, também o texto diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. A mente do homem, a mente do ser humano é o campo de batalha. Tudo começa pela nossa mente, e a mente de alguém que segue a Cristo não deve ser influenciada pelos valores vertidos do mundo em que nós vivemos. Os valores do mundo são contrários à palavra de Deus. O cristão deve viver nesse mundo com a mente saturada pela palavra de Deus. Nós devemos guardar a nossa mente. Veja o que Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Guarde sua mente das influências desse sistema mundano, caído, pecaminoso e carnal, e busque se alimentar da palavra de Deus, busque refletir na palavra de Deus, pois é na palavra de Deus que encontramos a sua vontade. É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que revela o desejo de Deus de como deve ser a vida do seu povo. Buscar e pensar as coisas que são do alto. Por que as coisas que são do alto? Porque as coisas terrenas passam. Tudo aqui, os prazeres, os valores são passageiros. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que busca pautar a sua vida na palavra de Deus, permanece para sempre. E qual é a motivação para viver uma vida assim, Gilberto? Cristo. Cristo é a nossa motivação. Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O cristão deve andar neste mundo olhando para Cristo. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 2 diz assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Olhando para Jesus, esse deve ser o estilo de vida de todo cristão. Cristo é a fonte. Cristo é a fonte da motivação de vida, de uma vida consagrada a Deus de todo cristão. Porque em Cristo a verdadeira vida do cristão está guardada, protegida e preservada. E ele termina o versículo 4 falando uma verdade que muitas vezes nós nos esquecemos. Cristo é a nossa vida. Repetindo, olha o que ele diz na parte A do versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, todo cristão tem Cristo como sua verdadeira vida. Cristo deve ser a prioridade em todas as áreas da nossa vida. Cristo deve ser tudo em todos os pensamentos e anseios de todo cristão. E ele continua: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Aqui há a primeira promessa nesse versículo, uma promessa escatológica. Cristo veio, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, mas Cristo voltará. Cristo voltará para o seu povo. Cristo voltará para os cristãos. Cristo voltará para a sua igreja, para levar a sua igreja, para se encontrar com a sua igreja. Essa é a maior esperança de todo cristão verdadeiro. Essa é a maior esperança de todo aquele que segue a Cristo. O texto lá em Apocalipse, João diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse deve ser o anseio, esse deve ser o pedido, essa deve ser a esperança que move a vida do cristão nessa terra. E por fim ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós vos manifestareis com ele em glória. Nossos corpos serão glorificados como o corpo de Cristo. Essas são as promessas que movem a vida do cristão aqui neste mundo. Estamos de passagem, somos peregrinos e a nossa vida está oculta, escondida com Cristo em Deus. Cristo é a vida de todo cristão. O que tem permeado o teu pensamento? Qual tem sido a prioridade da tua busca nesta vida? Será que Cristo está em todos os seus propósitos? Será que a sua mente tem estado presa neste mundo, ou você tem refletido sobre as coisas celestiais?
como tem sido o meu andar neste mundo, como tem sido o seu andar neste mundo. Se você é um seguidor de Cristo, você vai passar por problemas, dificuldades, desafios, mas a sua mente e a sua busca sempre procurarão se conformar com a vontade de Deus, com os princípios que regem o reino de Deus, os princípios que se encontram na palavra de Cristo. Que essa palavra venha produzir frutos que levem você a buscar e a pensar as coisas que são de cima. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Cristo venha ser a sua vida, que Cristo venha ser tudo em todos os teus pensamentos. Fique na paz de Deus.